Após alguns pedidos, eu decidi trazer esse vídeo, onde eu vou falar um pouco a respeito da nova regra, vou te dizer porque é nova, mas também não é tão nova assim, da Receita Federal quanto às units, aquelas ações com o final 11. Vem comigo. Olha, a verdade é que diversos canais por aí já falaram a respeito desse tema, e eu já dei uma prévia aos membros. Mas, após alguns pedidos, eu decidi trazer um pouco mais a respeito da questão das units na bolsa de valores. Primeiro, a gente tem que entender o que significa uma unit. Vamos começar aqui pegando a definição da B3. E aqui no site da B3, veja como as units são definidas. São ativos compostos por mais de uma classe de valores mobiliários. Então, é como se fosse uma cesta, uma composição. A gente vai pegar aqui os exemplos que nós temos na bolsa de valores, como uma ação ordinária e um bônus de subscrição, por exemplo, negociados em conjunto. No geral, hoje a gente tem units, ação ordinária e ação preferencial, numa cesta. As units são compradas e ou vendidas no mercado como uma unidade. E a gente compra e vende também em lotes. Da mesma forma, em lote padrão, 100 ações ou 100 units, ou fracionário, até 99, de 1 a 99. Normal, igualzinho uma ação. Luan, me explica então por que existe a Unity. Existe para gerar mais liquidez para uma ação da Bolsa de Valores, para uma empresa. Tá, Luan. E por que gerar mais liquidez é vantajoso para a empresa? É que, viu, a gestão, ela quer cada vez mais liquidez para os seus papéis. Porque assim, vou te contar um segredo. As casas de análise, as corretoras, o pessoal todo da Faria Lima, esse pessoal começa a olhar para aquela empresa e fazer a chamada cobertura, que é fazer análise e eventual recomendação. Se eu recomendo a compra de um papel, eu quero que ele seja líquido. Você vai notar isso, que nas recomendações sempre é o mais líquido, porque precisa de liquidez, porque os grandes investidores, os institucionais, pessoal da pesada, não fica comprando papel sem liquidez. Não dá. E aí, se você é uma small cap, no geral é isso que acontece, não só small cap. Mas vamos supor, você é uma small cap, você precisa de liquidez para ter cobertura. Então você vai lá e cria a Unity. É uma jabuticaba brasileira, ok? E na prática, a própria B3 passou a interpretar, e a maioria dos investidores, interpretar como sendo a Unity uma equivalência das ações preferenciais e ordinárias. Olha só aqui, ó. Vamos dar uma olhada aqui nos exemplos que a B3 traz. Taesa. O que tem numa Taesa 11? Uma ordinária e duas preferenciais. O que tem no Santander 11? Uma ordinária, uma preferencial. Sanepar. Uma ordinária, 4 preferenciais. E assim sucessivamente. Klabin. Uma ordinária, 4 preferenciais. Então note que a gente está falando aqui de basicamente um pacote que engloba ordinárias e preferenciais. Há uma equivalência clara. E não havia até então um entendimento explícito, claríssimo da Receita Federal sobre a equivalência da Unity com a ação. Não havia. O que havia de evidente, até mesmo em consultas realizadas junto à Receita e a respeito do ETF, da BDR, que claramente não são ações ou equivalentes e por isso não recebem o mesmo tratamento tributário das ações. Como assim tratamento tributário? Eu estou falando da questão fiscal, de impostos. Só que com a Unity, a gente interpretava dessa forma, até mesmo os aplicativos de imposto de renda. A falta de clareza gerava isso. E por que isso é importante? Porque agora a Receita Federal, através do Revar, que é aquela calculadora de imposto de renda gratuita da Receita, passou a prever no seu manual, disponível no ECAC, no portal lá da Receita, que a Unity não é uma equivalência da ação. Por mais que na prática é a mesma coisa. E assim, até as coberturas das casas de análise e corretoras olham para a Unity. Então, você vai ver que ao fazer cobertura da Klabin, eles falam da Klabin 11, da Sanepar, Sanepar 11, Taesa, Taesa 11, porque é o título da bolsa com a maior liquidez, com o maior volume de compra e venda entre os investidores da bolsa. Só que a Receita acabou explicitando, não é equivalência. E a implicação disso é, você não pode se valer daquela isenção de R$ 20.000 por mês em vendas com as ações, quando você faz operações comuns, que não sejam day trade. Sendo o que, tecnicamente, só se considera day trade quando eu compro e vendo a mesma classe de ação em um único dia. Então, pela lei, mas eu procuro evitar porque interpretações a gente tem para todos os lados, que se você for fazer uma venda de Taesa 11
e comprar a 4 no mesmo dia, tecnicamente não é day trade, mas para evitar a interpretação, o ideal é que você queira fazer a compra da Taesa 4 no dia subsequente. E por que eu estou falando isso? Porque se não existe esse tratamento tributário equivalente, não é uma má ideia, a depender da situação, você fazer a troca da Unity pela preferencial ou pela ordinária, conforme a liquidez. Isso é muito importante. E como que funciona, Luan, essa isenção? Primeiro que a Receita Federal ela tem uma interpretação de que isenção, isso de fato está no Código Tributário, a isenção se interpreta restritivamente. O que isso significa? Significa que eu não posso ampliar o conceito de isenção. Eu não posso estender esse conceito para abranger outras classes de ativo. Sendo assim, se unit não é ação, logo a isenção da ação não se estende para a unit. Essa é a visão. De tal modo que essa isenção, que consiste em eu vender até 20 mil reais por mês e assim não pagar imposto de renda com as ações, seja qual for o lucro obtido na operação, não se estende esse benefício fiscal às units. E a gente entendia que se estendia, porque não havia essa interpretação de forma clara, explícita, como há agora. De tal modo que a unit se tornou menos vantajosa do ponto de vista tributário que a ação. E olha que essa isenção não é atualizada há muito tempo, mas enfim, 20 mil reais. Existe um projeto de lei que está querendo estender para 60 mil reais, mas por trimestre. Só vai mudar a periodicidade. Só isso. Porque hoje é 20 mil por mês, vai ser 60 mil por trimestre. Fica melhor pelo planejamento que o investidor tem na sua carteira. Mas enfim, o fato é, esqueça Unity. Porque se não tem a mesma vantagem tributária, a simples liquidez maior não é uma boa ideia para inserir na sua carteira. Você precisa, na condição de investidor de longo prazo, o que é até uma redundância falar em investidor de longo prazo, mas enfim, você precisa economizar impostos, diferir impostos o máximo possível. Tanto diferir, que é você estender o máximo possível o pagamento do imposto, quanto economizar. E essa venda de 20 mil, especialmente para quem está começando a viver de renda ou precisa extrair recursos da bolsa, é uma economia enorme. Então, a Unity se tornou imprestável com essa nova interpretação. Mas é claro, existem ações, e eu vou dar os exemplos aqui de BR Partners e BTG, olha só, que somente a 11 detém liquidez na bolsa de valores. Você não tem outra opção. Então, ou você investe na Unity, ou você não investe na empresa. Aí é outra situação. Se você quer muito ser sócio de uma BR Partners, de um BTG Pactual, não é recomendação, você não tem outra opção a não ser comprar a Unity. Aí é outra história. Igual se eu quero me tornar sócio do Banco Inter, eu sou obrigado ou a comprar lá fora ou comprar a BDR. Percebe isso? Aí é outra situação. Agora, com relação a Sanepar, Klabin, Santander, Taesa, aí o que eu entendo? Que se você não tem um ganho de capital considerável, e eu consideraria até no máximo 5% de ganho de capital em relação ao seu preço médio, ou se você está no prejuízo, então o melhor a se fazer é fazer o quê? A troca. Eu pegar o equivalente financeiro que eu possuo, por exemplo, eu tenho 20 mil reais em Taesa, e na Taesa 11, tô no 0 a 0, no prejuízo ou com pouco lucro, fazer a venda e comprar o equivalente financeiro em Taesa 4, por exemplo. É o melhor a se fazer. Agora, se eu tenho muito lucro em Sanepar, por exemplo, que é uma ação aí que subiu bastante ao longo do tempo, aí é melhor você segurar para as novas compras, caso você queira aumentar a posição nessa empresa, só comprar a 4, SAPR 4. É o melhor a se fazer. Então, recapitulando, em relação às units, que você não tem opção, somente elas para ser sócio da empresa, então você não vai fazer nenhum tipo de movimento de venda, substituição, porque você não tem opção. Ou você nem se torna sócio da empresa. Para aquelas units que eu tenho muito lucro, você simplesmente para de comprar a unit e começa a comprar, caso queira, caso faça sentido, a preferencial ou a ordinária se tiver liquidez. E por fim, naquelas units que você tem pouquíssimo lucro, até 5%, ou não tem lucro, ou tem prejuízo, faça a substituição pelo mesmo equivalente financeiro que você detém na unit, e aí você vai trocar pela preferencial ou ordinária. Ah, Luan, outra dúvida. Me diz uma coisa, entendi. Não tem direito a essa isenção. Lembrando que a isenção com as ações é só com as ações, interpretação restritiva, e não é 20 mil de lucro, é 20 mil em vendas, em operações normais, ou seja, swing trade. Swing trade é qualquer operação que eu faça em mais de um dia, compra e venda em mais de um dia, não no mesmo dia, que é day trade, que a tributação é até maior, 20% sobre ganho de capital, ao passo que com ações units é 15% sobre o ganho de capital obtido na operação, que é o lucro.
para resumir. Então é 20 mil em vendas. Venda. Não interessa se o lucro é de 19 mil. Importa é o volume de vendas. Tá, Luan? Mas me diz uma coisa. Muito embora não haja essa isenção, conforme essa nova interpretação da Receita Federal, pelo menos a compensação de prejuízo com ganho entre unit e ação continua valendo? Por exemplo, eu tenho ali prejuízo em Klabin, que até caiu nos últimos 12 meses. Tá, tô com prejuízo aqui. Só que eu tenho lucro na BR Partners, subiu. Eu consigo compensar unit com unit? Sim. Ah, mas me diz uma coisa, se for ação, eu tô com lucro ali em Redditor, 47%. Eu posso compensar da ação com a unit? Prejuízo? Pode também. Igual ETF brasileiro, BDR. Então permanece a questão de compensação de prejuízo. Isso permanece. Só fica de fora o quê? Day trade e fundos imobiliários. E também investimentos no exterior, que aí é outra pegada. Mas isso permanece, pelo menos, né? Pelo menos. Pô, sacanagem, hein, Luan? E o retroativo? Olha, teoricamente, a Receita Federal poderia cobrar esse retroativo. Mas é algo discutível, porque não havia algo explícito. Houve uma indução em erro. Então é algo que você até pode discutir administrativamente, judicialmente, mas o ideal é que agora, daqui para frente, você nem pense em utilizar essa isenção. Eu nem teria a Unity, a não ser que eu queira ser sócio de uma empresa que só tem Unity na bolsa, como eu já comentei exaustivamente nesse vídeo. Em virtude disso, os aplicativos de imposto de renda passaram a adotar essa nova regra. É indiscutível. E falando de um aplicativo, eu vou fazer aqui uma recomendação para você, que é o aplicativo da Grana Capital, indicado pela B3, e esse aplicativo passou a adotar essa nova regra, fazendo com que você não precise ficar se preocupando muito com isso. E há outras vantagens nesse aplicativo que eu vou te mostrar agora. E essa aqui é a tela inicial do Grana. O que acontece? Vamos lá. Você tem uma ferramenta chamada IR Mensal. Essa ferramenta, ela te traz justamente o isentômetro, que vai avaliar quanto que você vendeu no mês, e a partir disso, você não vai precisar ficar planilhando, fazendo controle. Tá tudo aqui. E por meio dessa ferramenta, você vai automatizar o imposto de renda a pagar, tá? Você vai pagar por aqui a DARF, que já vai emitir para você se tiver imposto a pagar. E essa DARF, você paga aqui dentro via boleto, cartão ou Pix. Tudo automático. É a melhor ferramenta de imposto de renda da Bolsa de Valores no Brasil, com a indicação da B3, como eu falei. E ainda, você garante a declaração via preenchimento automático em menos de 5 minutos, já para o ano que vem. Então você assina o plano Mais Grana, que é o plano anual, você já garante todas as ferramentas, o IR mensal, que inclusive vai pegar o retroativo desde 2020, vai pegar tudo, e a declaração em menos de 5 minutos, pelo modelo de preenchimento automático. Além de você ter aqui gratuitamente um consolidador com os proventos que você tem a receber na carteira. E olha só, finalista Prêmio Reclame Aqui, mostrando que a empresa resolve aí os problemas do investidor. Então baixe o Grana, vou deixar o link aqui na descrição e no primeiro comentário fixado, e aproveite a promoção da Black Friday. Com o cupom BLACK, você vai assinar o Grana pelo plano Mais Grana, que é o mais completo de todos, no anual, e vai receber R$ 120 de desconto, garantindo todas as ferramentas e o imposto do ano que vem. De novo, link aqui embaixo. Mas e aí, você conseguiu entender a orientação aqui? E você viu que eu te dei orientação direta. Comigo é assim nesse canal. Eu não fico de meias palavras, como muitos outros canais por aí. Ah, não sei o quê. Sempre dando aquela deslizada. Não, eu falo, olha, o que você tem que fazer? É isso. Porque eu sou uma pessoa objetiva e entendo que os rodeios mais atrapalham do que ajudam. Qualquer dúvida ou sugestão, deixa aqui embaixo e eu te vejo no próximo vídeo.